Olá, turma. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão por aí? Boa noite, professor. Olá, gente. Tudo bem? Vocês estão por aí? Boa noite, professor. Boa noite. Muito Boa bem. noite. Boa noite, Liza. Muito bem, turma. Vamos dar continuidade, então, ao tema de regime jurídico da migração, concluindo essa nossa perspectiva. Lembrando que semana que vem já é a prova do terceiro bimestre. E aí nós encerramos, então, o bimestre. E concluímos esse tópico de regime jurídico da migração. Então, nós estamos aqui no tópico 7 do nosso conteúdo programático. E no quarto bimestre, nós vamos tratar de conflitos internacionais e disciplinas afins ao direito internacional público. E alguns tópicos que merecem uma abordagem, um aprofundamento da abordagem. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, a Corte Internacional de Justiça. Alguns tópicos que a gente foi vendo pelo caminho, mas não podemos parar para ver a fundo. Então, a ideia desse conteúdo do quarto bimestre é complementar isso, né, vendo esses temas mais específicos. Mas, enfim, isso é para depois da prova. Então, hoje nós vamos concluir o conteúdo. Estamos vendo cooperação jurídica internacional. Expliquei a vocês que em cooperação jurídica internacional vocês vão estudar em outras disciplinas, como, por exemplo, direito internacional privado. Vocês vão ver recepção de sentenças estrangeiras, cartas rogatórias, cooperação em matéria civil, penal, trabalhista e administrativa. Esses são tópicos de direito internacional privado. Em direito internacional público, nós estamos vendo em cooperação jurídica internacional, extradição, que vimos semana passada, e hoje veremos transferência de execução da pena e transferência de pessoas condenadas. E em outras disciplinas, eventualmente, vocês vão ver tópicos como recuperação de ativos, subtração internacional de menores, adoção internacional. Enfim. Então, na semana passada, nós vimos extradição. O que é a extradição? Segundo o artigo 81 da Lei de Imigração, é uma medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pelo qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Só corrigir isso aqui. Faltam as aspas. Então, na extradição, o indivíduo cometeu um crime em outro país e refugia no Brasil. É a chamada extradição passiva, né? O outro país vai pedir ao Brasil para que prenda o indivíduo e o envie para aquele outro país. Nesse caso, ele vai responder a processo penal ou vai cumprir pena se já tiver sido condenado. Esse tema é tratado, é regulamentado pela Lei de Imigração, entre os artigos 81 e 99. E na semana passada, nós vimos a definição, o princípio da identidade, ou seja, que deve haver identidade de tipo e de pena do crime nos dois países, no Brasil e no outro país. Os casos de não concessão, a situação do brasileiro naturalizado, que pode ser extraditado em duas circunstâncias, o brasileiro nato em nenhuma. A proibição que a Constituição faz em relação a crime político ou de opinião, não se extradita em função disso. As condições para a extradição, a formalização do pedido, a prisão cautelar, as situações em que há mais de um pedido para a extradição do mesmo extraditando, a entrega voluntária, quando o indivíduo voluntariamente se entrega a outros países, daí não é operada a extradição, o entendimento do STF de que o presidente tem poder discricionário quanto à concessão da extradição, quando é feita a extradição, é realizado um compromisso de extradição e, por fim, a entrega. E terminamos a aula vendo alguns casos reais, né, que aconteceram de extradição, famosos, ainda que não sob o regime dessa lei, como o caso de Ronald Biggs, do Stroessner, Lino Oviedo, Glória Trevi, César Battisti, Cláudia Cristina Sobral Reis. São alguns casos que nós vimos. Desses todos, apenas, ou quase extradição, né? Casos que deveriam ter redundado em extradição e redundaram, há alguns que redundaram, e esse último caso sob a lei vigente.
E eu fiz um esqueminha para vocês que sintetiza a extradição. Está aí, né? Não vamos olhá-lo todo, mas está aí à disposição para vocês. Então agora nós vamos falar da transferência de execução da pena e da transferência da pessoa condenada, ou transferência internacional da pessoa condenada, que seria o termo, a denominação mais adequada para o Instituto. A lei de imigração chama apenas de transferência da pessoa condenada. Mas transferência da pessoa condenada acontece dentro do país, sabe? Quando a transferência de um presídio a outro, de um estado a outro, isso é transferência da pessoa condenada. A lei de imigração trata especificamente da transferência internacional da pessoa condenada, para que a pessoa cumpra a pena em outro país. Então, o nome do Instituto na lei de imigração é mas a doutrina tem entendido que essa denominação é mais adequada, transferência internacional da pessoa condenada. Então, vamos falar desses dois institutos, começando pela transferência de execução da pena. O que é isso? É para aquelas situações em que não convém a extradição, ou não é possível a extradição, e não convém que a pessoa fique impune. Ela cometeu um crime em outro país, se refugia no Brasil e o Brasil não pode extraditá-la. Digamos que seja um brasileiro nato. O Brasil não extradita brasileiro nato. Tem países que extraditam, são poucos, mas há. Tá? A Colômbia é um desses países. Há alguns anos, a Colômbia mudou a sua legislação, a sua Constituição, para permitir a extradição de colombianos natos. É um dos poucos países que fazem isso. Para um tipo específico de crime, alguém tem uma ideia de que crime seria esse? Usando o bom senso e os conhecimentos prévios de vocês? Por que um colombiano nato seria extraditado do próprio país para outro país? Algo contra os direitos humanos? Ainda não, Ana Letícia. Mas me diga, qual é o grande problema criminoso que há na Colômbia? Tráfico de drogas? Exato, tráfico de drogas. Então, por pressão de um certo país, a Colômbia mudou a sua Constituição para permitir a extradição de colombianos natos. Que país seria esse que fez pressão sobre a Colômbia? Estados Unidos. Exato, esses Estados Unidos. Então, os Estados Unidos fizeram pressão sobre a Colômbia e a Colômbia cedeu à pressão, reviu a sua Constituição e passou a admitir a extradição de colombianos natos. Então, nós temos a seguinte situação esdrúxula. Colombianos natos que nunca saíram da Colômbia e cometeram certos crimes, crime de tráfico internacional de drogas. Esse colombiano pode ser extraditado pelo próprio país para responder por crime nos Estados Unidos. É uma situação bem esdrúxula essa, tá? Não querendo tomar a defesa de traficantes, mas é uma situação bem esdrúxula. Se você olhar a frio, o indivíduo é nato do país, nunca saiu, cometeu crime, sim, mas por que ele tem que ser julgado em outro país? É isso que a Colômbia aceita fazer. O Brasil não. O Brasil não permite a extradição de brasileiros natos, apenas de brasileiros naturalizados. Né? Foi o que aconteceu muito na parte do Pablo Escobar, né, professor? Era o maior medo dele, era isso. Era justamente, exato. Só que ele morreu antes da mudança, né? Ele não queria que houvesse essa autorização, essa mudança legal. Exato. Pois bem, o Brasil não extradita brasileiro nato. Extradita brasileiro naturalizado, como a gente viu semana passada, por dois crimes, duas possibilidades. Crime anterior à naturalização e tráfico de entorpecentes e drogas afins. Então, brasileiro naturalizado, sim. Nato, não pode ser extraditado. Então, suponhamos que você, brasileiro ou brasileira nato ou nata, tenha cometido crime em outro país e, para não ser preso ou presa lá, nesse outro país, volta para casa, confiante que vai ficar impune. Para contornar essa situação de impunidade, foi criado esse Instituto da Transferência de Execução da Pena, que é um instituto novo, não existia na Lei de Imigração, foi introduzido não existia no Estatuto do Estrangeiro, foi introduzido pela Lei de Imigração, para que você, brasileiro nato ou brasileira nata, cumpra a pena aqui no Brasil por crime que cometeu no outro país.
Então, você vai ser julgado ou julgada à revelia nesse outro país, vai receber uma condenação nesse outro país, e esse outro país envia o pedido para que você cumpra a pena aqui no Brasil, já que não é possível a extradição. É para isso que existe esse instituto, que, repito, é novo. É a transferência de execução da pena. Então, transferência de execução da pena de uma pessoa que tenha fugido do país onde foi condenada para evitar o cumprimento da sentença para o estado de sua nacionalidade. O objetivo é diminuir a impunidade e combater o crime transnacional. Então, é um instituto que existe em outros ordenamentos, no nosso é recente, e evita justamente a impunidade e o crime transnacional. O Estado que emitiu a condenação pode solicitar ao país para o qual a pessoa se evadiu a transferência da execução da pena, para que esse último assuma a execução da pena. Então, nós temos duas possibilidades. As possibilidades em que o Brasil pede para que outro país execute a pena, né? Ou a situação inversa, que é a que nos interessa, quando alguém é condenado em outro país e cumpre pena no Brasil. É essa perspectiva que nos interessa, a chamada transferência passiva. Porque quando é o Brasil que pede, aí já não nos interessa, porque vai ser outra normativa, né? Teria que obedecer à lei do outro país e não convém a gente estudar. Então, a gente vai estudar só a perspectiva em que o Brasil dá cumprimento à execução da sentença. Então, uma das particularidades desse instituto é que não há necessidade do consentimento da pessoa condenada. A pessoa que foi condenada não tem que consentir em cumprir a pena. Veja que não faz sentido, né? Você aceita cumprir pena? Não se pergunta isso. Mas eu faço questão de frisar porque o próximo instituto depende do consentimento. E aí, na hora das questões, tá, tem essa pegadinha. Uma permite consentimento, outra não, né? É só usar da lógica. Cumprimento da pena não depende de consentimento. É meio óbvio isso. Já a transferência da pessoa condenada depende do consentimento. A pessoa tem que querer ser transferida. Então, guardem isso para não confundir, tá? É executada uma medida compulsória para que o condenado no país estrangeiro cumpra a pena no país de sua nacionalidade, ou seja, cumpra a pena no Brasil. Estamos vendo que a situação de brasileiro que cometeu crime no exterior e vem para cá, fugido, mas cumpre pena aqui no Brasil. Essa medida evita a impunidade dos condenados que cometeram crimes no exterior e retornaram aos seus países. A transferência de execução de penas é um instituto de cooperação jurídica recente no nosso ordenamento jurídico. No ordenamento jurídico brasileiro. Um instrumento de cooperação. Ok. Então eu vou também fazer um esqueminha para vocês entenderem como funciona a transferência da execução de pena. Nós temos 2 países, cada qual com seu ordenamento jurídico, seu âmbito de jurisdição, sua soberania, Estado A e Estado B. O indivíduo nacional de B, né, ele é um nacional de B, ele vai para outro país, o Estado A, e lá ele comete um crime. Então, o nacional de A vai para outro país e comete um crime. Para não ser punido, ele se evade e retorna para o Estado B, o estado de sua nacionalidade. E aí o que acontece? O Estado A faz um pedido de transferência de execução da pena, né? Daí nós temos o Estado A, que é o Estado requerente, e o Estado B, que é o Estado requerido. Requerente é o que pede, requerido é aquele a quem se pede. Agora vamos considerar que o Estado B é o Brasil, tá? Até aqui é o desenho geral do Instituto, como funciona em qualquer país. Esse é o desenho básico. A partir de agora, vamos ver as especificidades deste Instituto,
no nosso ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro. Então vamos lá, o que a lei de imigração estipula com relação a isso? Primeiro que o crime lá tem que já ter sido julgado no estado requerente e a sentença já deve ter transitado em julgado. Apenas com trânsito em julgado. Não é como aqui, né, que já o STF já entendeu, ainda que por uma frágil minoria, que havendo condenação em segundo grau já é possível começar o cumprimento da sentença. Não. A lei estabelece que apenas se tiver tido trânsito em julgado no estado requerente, é que esse estado pode requerer ao Brasil fazer o pedido de transferência de execução da pena. A lei de imigração prevê ainda a existência de tratado. Então, é um pressuposto, um pré-requisito. Deve haver um tratado internacional entre o Estado A e o Estado B. Na ausência de tratado, aplica-se o princípio da reciprocidade. Então, é feito um compromisso de reciprocidade, em que o Brasil fala assim, olha, eu aceito agora o seu pedido, desde que você se comprometa a aceitar o meu pedido no futuro. Esse pedido que chega do Estado A para o Brasil deve vir por via diplomática ou por autoridade central. Via diplomática. Mala diplomática, né? Os representantes diplomáticos do outro país vão contatar as autoridades brasileiras para entregar o pedido. Então, é via diplomática. A autoridade central, normalmente é quando se estabelece num tratado qual vai ser a autoridade central. Então, cada governo indica qual é o órgão do governo responsável por ser a autoridade central. O Brasil geralmente indica o Ministério da Justiça. Tá? Nos acordos, não nesse, né, mas em todos os acordos do Brasil, e geralmente indica o Ministério da Justiça. Porque desse tema até hoje só existe um único acordo. Só com a Holanda o Brasil tem tratado. A lei de imigração prevê ainda que o Ministério da Justiça e Segurança Pública receba o pedido, né? E o pedido de transferência de execução da pena vai ser aprovado ou não pelo STF. Então, a legislação que nós temos é a lei de imigração, acompanhada do decreto 9199, que regulamenta. Aí é o decreto 9199, que regulamenta a lei de imigração. E tratados internacionais. Esse instituto não está na Constituição. Não há normas constitucionais pertinentes a esse instituto. Então, nós temos o regulamento básico interno, que é a lei de imigração e o decreto 9199. E temos regulamentos específicos, que são os tratados internacionais, tratados de que o Brasil é parte. Reitero que hoje existe apenas um, né, que é o tratado com a Holanda. Agora, se outros países, né, contatarem o Brasil para fazer transferência de execução da pena, esses pedidos vão ter que seguir os requisitos da lei de imigração, como está aí. Então, como disse, a lei de imigração prevê a existência de tratado e, se não houver, um acordo, um compromisso de reciprocidade. Aí o sujeito vai cumprir a pena no Brasil. Né? Depois de tudo isso, o indivíduo cumpre pena no Brasil. E é isso, então. Então vamos ver agora o que dispõe a lei de imigração sobre o Instituto. Só um instante. Tá. Aí está o artigo 100, o artigo 101. Então, o Instituto está na Lei de Imigração entre os artigos 100 e 102, né? Artigo 100, 101 e 102. No Decreto 9199, os artigos 281 a 284. E fala-se de solicitação de extradição executória. É outro nome que aparece para o Instituto. Então, o que é a transferência de execução da pena? Medida compulsória
para que o condenado em outro país cumpra a pena do país de sua nacionalidade, residência ou vínculo pessoal. O exemplo que eu dei era um nacional do Brasil, né? Um brasileiro que fez isso. Mas poderia ser um estrangeiro que tem residência no Brasil ou vínculo pessoal. O que é vínculo pessoal? Pode ser, digamos, que tem filho, tem negócios no Brasil. Essa medida evita a impunidade de condenados que cometeram crimes no exterior e retornaram aos seus países. Não há necessidade de consentimento da pessoa condenada. Ok. O artigo 100 dispõe: nas hipóteses em que couber solicitação de extradição executória, que é o outro nome para a transferência de execução da pena, a autoridade competente poderá solicitar ou autorizar a transferência da execução da pena, desde que observado o princípio do non bis in idem. Quem é a autoridade competente? É o Ministério da Justiça e Segurança Pública, segundo o decreto 9199. A lei de imigração fala autoridade competente. O decreto que a regulamenta diz que essa autoridade é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, observado o princípio do non bis in idem, que é a vedação da dupla incriminação. Então, no caso, não se permite que uma mesma pessoa responda duas vezes por um mesmo crime, tá? Por uma mesma conduta, seja processada, julgada e condenada pela mesma conduta mais de uma vez. Então, deve-se respeitar o non bis in idem. Suponhamos que já tivesse sido condenada no Brasil ou em outro país, não vai ser de novo julgada, né, em outro país e não se vai se conceder a transferência. O parágrafo único do artigo 100 estabelece os requisitos para a transferência da execução da pena. O condenado em território estrangeiro for nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no Brasil. Se a sentença tiver transitado em julgado, a duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de pelo menos 1 ano, da data de apresentação do pedido ao estado da condenação, é o princípio da irrelevância ou da bagatela. Não se vai transferir a execução da pena se ela for muito curta. Menos de 1 ano é muito pouca coisa. Então, pelo princípio da irrelevância, não se aceita esse pedido. O fato que originou a condenação, quando o fato que originou a contestação constituir infração penal perante a lei de ambas as partes. É um requisito, a dupla tipicidade. Deve ser um fato típico em ambos os países. Se for crime lá, mas não for crime no Brasil, não se faz a transferência de execução da pena. Um exemplo que eu já usei em extradição. Um indivíduo na Arábia Saudita, brasileiro, comete adultério lá. Aí ele foi condenado, mas para não cumprir pena, ele foge para o Brasil. Aí o governo da Arábia Saudita sabe que não adianta pedir extradição, vai pedir a transferência de execução da pena. Falar, Brasil, esse seu cidadão foi condenado aqui. Gostaria que ele cumprisse pena aí. Como no Brasil esse crime de adultério não é tipificado, então não é atendido o requisito da dupla tipificação. E daí não se vai conceder o pedido, né? Não se vai acatar o pedido de transferência de execução da pena. E por último, se houver tratado promessa de reciprocidade. O artigo 101. O pedido de transferência de execução da pena de Estado estrangeiro será requerido por via diplomática ou por via de autoridades centrais, como já falei. Segundo o parágrafo 1º do artigo 101, o Poder Executivo recebe o pedido e o STJ homologa. Tá? O STJ. Deixa eu voltar lá no parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O pedido será recebido pelo órgão competente do Poder Executivo e, após exame da presença dos pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta lei ou em tratado, encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para a decisão quanto à homologação. É o STJ. Eu tinha falado do STF lá atrás, né? STJ, gente, perdão. STJ. STF é execução. Transferência de execução da pena, STJ. Ó a pegadinha aí, hein? Que eu caí. E é o tipo de pegadinha que aparece em questão de prova. Tá? Quem cumpre conceder a transferência de execução da pena é o STJ. Eu tinha falado do STF.
O parágrafo 2º. Não preenchidos os pressupostos do parágrafo 1º, o pedido será arquivado mediante decisão fundamentada, sem prejuízo da possibilidade de renovação do pedido, devidamente instruído, uma vez superado o óbice apontado. Então, se os pressupostos não forem atendidos, o pedido é arquivado, tá? Ali no parágrafo 1º, só para reiterar, o pedido é recebido pelo Poder Executivo, agora quem julga é o Poder Judiciário, é o STJ. O Poder Executivo recebe, o STJ homologa. E o pedido que foi rejeitado é passível de reapresentação. O artigo 102 estabelece que a competência é da Justiça Penal com relação à execução penal. Diz lá: a forma do pedido de transferência de execução da pena e seu processamento serão definidos em regulamento. Parágrafo único. Nos casos previstos nesta seção, a execução penal será de competência da Justiça Federal. Então, é o juiz federal que vai decidir e vai acompanhar aí o cumprimento da sentença. Então, o final ali do 102 estabelece que a forma do pedido e seu processamento serão definidos em regulamento. E o regulamento está no decreto 9199, que diz no seu artigo 284. Ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública definirá os procedimentos necessários para efetuar as transferências de execução da pena, sejam aquelas solicitadas, sejam aquelas autorizadas pelo Estado brasileiro. Com relação a tratado, apenas o Reino Unido dos Países Baixos, que nós conhecemos como Holanda, mantém tratado de transferência de execução da pena com o Brasil. Como eu disse, é um instituto novo. E esse tratado é o Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas à Execução de Penas impostas por julgamentos entre a República Federativa do Brasil e o Reino dos Países Baixos. Firmado em Haia em 23 de janeiro de 2009. Já tem 12 anos esse tratado. E é o decreto 7906 de 2013. Aí está, reproduzido, né, para vocês verem. O decreto, como é que fala? A rubrica do decreto diz assim: promulga o Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas e Execução de Penas impostas por julgamentos entre a República Federativa do Brasil e o Reino dos Países Baixos. Os considerandos. Considerando que o Brasil e os Países Baixos firmaram em Haia um Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas e Execução de Penas. Considerando que um Congresso Nacional aprovou o tratado. Considerando que o tratado entra em vigor para a República Federativa do Brasil no plano jurídico em 1º de agosto de 2011. Vigor internacional, tá? Decreta, artigo 1º, fica promulgado o tratado tal. Artigo 2º, são sujeitos à aprovação do Congresso Nacional atos que possam resultar em revisão do tratado e ajustes complementares. Nos termos do caput, do inciso 1º do caput e do caput do artigo 49 da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. E este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Muito bem, terminamos aí a transferência de execução da pena, né? Bem simples, bem sucinto. Agora, transferência internacional da pessoa condenada. Esse instituto não era previsto no Estatuto do Estrangeiro, mas ele foi regulamentado, né? Ele foi criado há alguns anos, fora do Estatuto do Estrangeiro, e ele era chamado de transferência, como é que era? É entrega de prisioneiros. É um nome forte, né? Entrega de prisioneiros.
E a lei de imigração, que tem uma preocupação um pouco mais atenta em relação a direitos humanos, não chama de entrega de prisioneiros, chama transferência internacional da pessoa condenada, né? Pessoa condenada. Então, esse instituto serve para cumprimento de pena em estabelecimentos prisionais em seus países de origem e tem cunho essencialmente humanitário. Então, nos países de origem, a pessoa cometeu um crime, só corrigir o acento aqui. A pessoa cometeu um crime em outro país que não o seu, é julgada nesse outro país, condenada nesse outro país e cumpre pena nesse outro país. Aí, enquanto cumpre pena, ela pede para cumprir pena em seu país. Aí sim. Aí é que entra em voga esse instituto, a transferência internacional da pessoa condenada. E aí nós temos as duas perspectivas. A perspectiva de um brasileiro que cometeu crime em outro país, foi julgado, condenado, está cumprindo pena e pede para cumprir pena no Brasil. E, por outro lado, a situação em que estrangeiros no Brasil cometem crimes aqui, são aqui julgados, são aqui condenados e aqui estão cumprindo pena. Aí eles pedem para cumprir pena no seu país de origem. É assim que funciona esse instituto, a transferência internacional da pessoa condenada. E esse instituto, como estamos lendo aqui, tem um caráter humanitário. Por que humanitário? Porque permite a reabilitação do preso. Visa a proximidade da família e de seu ambiente social e cultural, o que vem a ser importante apoio psicológico e emocional, facilitando sua reabilitação após o cumprimento da pena. Então... Professor? Oi, pois não, pode falar. Então a gente pode falar que a diferença da transferência de execução de pena e a transferência internacional da pessoa condenada é o pedido da pessoa que está sendo condenada? Sim, para pegar a coisa mais importante. Tem várias diferenças. Tem várias diferenças. No caso da transferência da condenação, quem pede é o outro Estado. Né? O outro Estado. Pede e fala assim, Brasil, o seu nacional cometeu um crime aqui, mas eu sei que você não pode extraditar, então eu peço que você execute a pena aí. Então o Estado pede. Aqui é a pessoa que pede. A pessoa cometeu um crime, daí ela pede para cumprir pena no seu país. Tá? Você falou uma diferença. É uma das diferenças, tá, Laís? São várias diferenças. Certo. Então, para a gente sublinhar isso, no primeiro instituto lá, não importa o que a pessoa quer. Claro que ela não vai querer cumprir pena, né? Aqui, a pessoa tem que querer cumprir pena no seu país de origem. Aí ela pode ser transferida. E o intuito é permitir a reabilitação, permitir que a proximidade com a sua cultura, com a sua língua, com a sua família, possibilite a reabilitação do preso. A ONU tem insistido quanto à imprescindibilidade de tal cooperação, dirigindo esforços no sentido de difundir a proposta de transferência de pessoas presas como método moderno de reeducação para fortalecer o alicerce de reconstrução pessoal do preso diante da perspectiva de futura vida livre no convívio social. É para isso que serve. Então, vou fazer também um esqueminha. Reiterando que esse esqueminha aí é o que eu faria na lousa, tá? Então, se nós estivéssemos em sala de aula, eu faria esses rabiscos todos na lousa. Para explicar. Como não estamos em aula, foi o melhor que eu pude fazer, né? Transferir aí os meus rabiscos para o esqueminha. Então, nós temos dois países, duas jurisdições, duas soberanias. Vamos chamá-los de Estado A e Estado B. Opa, não está passando slide para vocês. Aí. Dois estados, duas soberanias, Estado A e Estado B. O indivíduo do Estado A, o nacional do Estado A, vem para o Estado B. Né? Não vamos chamá-lo ainda de Brasil. Vem para o Estado B. E aqui, no país B,
né? No país B, não vamos falar de novo no Brasil, né? No país B, esse indivíduo comete um crime. Para não ser preso, para fugir a condenação, a punição pelo crime que cometeu, o indivíduo se evade do estado B, né? Desculpa, eu estou confundindo os institutos. A pessoa não consegue fugir, ela é presa no Brasil, né, no estado B, ela é julgada e condenada no estado B, e aí, a certa altura, esse indivíduo pede para ser transferido para o seu estado de origem, e daí nós chamamos de estado destinatário, o estado A, e o estado remetente, o estado B, porque o estado B que vai enviar a pessoa condenada para o estado A, onde ela quer cumprir pena. Agora, né, então esse foi o desenho geral. Foi o desenho geral que funciona para o Instituto em qualquer lugar. Agora vamos ver as especificidades do Instituto no Brasil. Vamos ver o que a legislação estabelece em relação à transferência internacional da pessoa condenada. Então, estamos vendo aqui a chamada transferência passiva. Quando o Brasil dá cumprimento à transferência. A transferência ativa é quando o Brasil vai receber o condenado. Então, aqui é a transferência passiva. O Brasil é o estado remetente. Ou seja, é do Brasil para outro país. Essa é a transferência passiva. O regulamento está na Lei de Imigração e no Decreto 9199 e também em tratados. E nesse caso há vários tratados, né? Diferente do outro instituto, que só há um único tratado em vigor, neste aqui há vários. A Lei de Imigração estabelece que esse indivíduo a ser transferido pode ser nacional de B, ou residente habitual, ou que tenha vínculo pessoal no estado B. Então, nacional, residente habitual ou com vínculo pessoal no estado A, para ele ser transferido para lá. A lei também prevê a existência de tratado, um tratado internacional entre o país A e o país B. Então deve existir um tratado entre os dois países, né? E na ausência, um compromisso de reciprocidade. Então o Brasil pode receber pedidos de transferência internacional, mesmo sem haver tratado entre os dois países. É formulado o pedido de transferência. Esse pedido de transferência é entregue para o Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Deve haver concordância entre os dois países para ser feita essa transferência entre o Brasil e outro país. E aí, afinal, a pessoa é transferida para o estado A, onde ela vai cumprir sua pena. Ela cumpre o restante da pena. Então, ela começou a cumprir a pena no Brasil, e daí ela formula o pedido, atendido o pedido, ela é transferida. E lá, no outro país, ela termina de cumprir a pena. Tá? Então, agora vamos ver esses detalhes, né, mais de perto. Então, nós temos a transferência ativa, que é de outro país para o Brasil, e passiva, que é do Brasil para outro país. Ativa ocorre quando um brasileiro preso em outro país, cumprindo pena imposta por sentença estrangeira já transitada em julgado, solicita ser transferido para estabelecimento carcerário no Brasil, próximo de seus familiares, bem como de seu ambiente social. A transferência passiva ocorre quando um estrangeiro preso no Brasil requer o traslado para seu país de origem, a fim de cumprir o restante da pena a ele imposta por sentença proferida pela Justiça brasileira. Então, no nosso exemplozinho ali, foi a transferência passiva, tá? É o Departamento de Estrangeiros que cuida do trâmite desse procedimento. É o órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública responsável.
por esses trâmites, pelos trâmites de todos os processos administrativos para fins de transferência de pessoas condenadas. E é esse departamento que realiza a análise de admissibilidade do pedido. Deixa eu só corrigir. Ao estrangeiro que deseja ser transferido para cumprir o restante da sua pena em seu país de origem, basta encaminhar o pedido formal de transferência que o Ministério da Justiça irá entrar em contato com os órgãos necessários para recebimento do restante dos documentos. Então, quem dá início ao procedimento, quem dá o pontapé, é o próprio condenado, é a própria pessoa que vai formular o pedido. Já quando o brasileiro cumpre pena no exterior, além de fazer a solicitação ao país onde se encontra, também pode encaminhar o pedido para ser transferido ao Brasil para o Ministério da Justiça, que irá informar da vontade do brasileiro ao país que se encontra cumprindo pena. Então, um brasileiro que esteja preso em outro país pode formular esse pedido ao Ministério da Justiça no Brasil e o Brasil vai realizar os trâmites para que ele seja transferido para cá. As despesas com a transferência correm por conta do Estado que irá receber o seu nacional, que foi condenado no exterior. Então, artigo 103, 104, 105. Artigo 103, da transferência da pessoa condenada. A transferência da pessoa condenada poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade. Parágrafo 1º. O condenado no território nacional poderá ser transferido para seu país de nacionalidade ou país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse sentido, a fim de cumprir pena imposta pelo Estado brasileiro por sentença transitada em julgado. Veja, desde que expresse interesse nesse sentido. Ninguém é transferido contra a sua vontade. Parágrafo 2º. A transferência de pessoa condenada no Brasil pode ser concedida juntamente com a aplicação de medida de impedimento de ingresso em território nacional na forma de regulamento. Ou seja, pode combinar com expulsão, que a gente já tratou. Então, o indivíduo pede para cumprir pena no país, então ele é transferido e também já é aplicada a expulsão a ele. E ele não pode retornar ao Brasil enquanto a expulsão estiver em vigor. Então, é possível cumular esse instituto com a expulsão. Artigo 104. Deixa eu fazer um destaque aqui. Artigo 104. A transferência de pessoa condenada será possível quando preenchidos os seguintes requisitos. Aí os requisitos. O condenado no território de uma das partes for nacional, tiver residência habitual ou vínculo pessoal no território da outra parte que justifique a transferência. A sentença tiver transitado em julgado. A duração da condenação a cumprir ou que restar para cumprir for de pelo menos 1 ano, da data de apresentação do pedido ao estado de condenação. Assim, porque é um gasto muito grande fazer a transferência. Se falta menos de 1 ano, o legislador entendeu que não convém aplicar a transferência. Deixa o preso terminar a pena, de cumprir a pena no Brasil mesmo. Quarto, o fato que originou a condenação constituir infração penal perante a lei de ambos os países. De novo, a dupla tipicidade. Tem que ser considerado um tipo penal nos 2 países. Quinto, houver manifestação da vontade do condenado ou, quando for o caso, de seu representante. Mas essa é uma distinção a se assinalar. Aqui, na transferência do preso, da pessoa condenada, a pessoa tem que requerer, tem que manifestar vontade. E sexto, houver concordância de ambos os estados.
Afinal, o Brasil tem que ter interesse em transferir e outros países têm que ter interesse em receber. Artigo 105. A forma do pedido de transferência de pessoa condenada e seu processamento serão definidos em regulamento. Parágrafo 1º. Nos casos previstos nesta seção, a execução penal será de competência da Justiça Federal. Parágrafo 2º. Não se procederá à transferência quando inadmitida a extradição. Então, todas aquelas situações que a gente viu em que não se admite a extradição, também não se admite a transferência da pessoa condenada. Por exemplo, por crime de opinião ou crime político. Ok. Então, esse instituto tem uma natureza fundamentalmente humanitária, buscando proporcionar ao preso a proximidade da família e de seu ambiente cultural e social, de modo a facilitar a sua reabilitação. Quando que surgiu esse instituto? Ele não está no estatuto, não estava, né? O Estatuto Estrangeiro foi revogado. Ele não constava lá. Mas ele surgiu a partir dos anos 90, a partir de um contexto, a partir de uma situação particular, foi um sequestro de um empresário. Então, a partir dos anos 90, como resultado da experiência com o sequestro do empresário Abílio Diniz, o Brasil passou a firmar seus primeiros tratados sobre transferência de pessoas condenadas para cumprimento de pena em estabelecimentos prisionais em seus países de origem. Até então, estrangeiros presos e condenados no Brasil cumpriam integralmente suas penas e depois eram expulsos do país. Então era assim que acontecia, né? Um estrangeiro condenado no Brasil terminava de cumprir a pena, o tempo que fosse, e depois era expulso. Aí, depois disso, né, a partir desse caso, do caso Abílio Diniz, alguns dos sequestradores eram estrangeiros. Havia bolivianos e canadenses entre os sequestradores. E por pressão do Canadá, o Brasil admitiu a possibilidade de transferir esses canadenses para cumprir pena lá no Canadá. Então, os cidadãos canadenses Christine Lamont e David Spencer, condenados pelo referido sequestro, foram os primeiros a ser transferidos do Brasil para cumprir pena em outro país. Então, o Instituto foi instituído a partir desse caso e por requerimento, né, por incitação, digamos assim, do governo canadense. Aí uma notícia: 30 milhões de confusão política. O enigmático sequestro do empresário Abílio Diniz. Fundador do grupo Pão de Açúcar, responsável pelas maiores redes varejistas do país, o homem sofreu agressões em uma angústia de 6 dias. Esse sequestro foi televisionado, né? Assim como vocês acompanharam agora a questão desse Lázaro, que só se falava disso nos últimos dias, à época era esse sequestro, né? Então, todas as redes de TV, se mudava de canal, todos estavam falando só disso, acompanhando ao vivo, né, o sequestro do Abílio Diniz. 6 dias. Aí, ó, uma síntese do que aconteceu. Há 20 anos, isso foi em 2009, né? Então já faz 32 anos isso, né? Há 32 anos, o empresário Abílio Diniz era sequestrado em São Paulo. Na manhã de 11 de dezembro de 1989, uma segunda-feira, o empresário Abílio Diniz se dirigia para começar mais uma semana de trabalho, quando, em um cruzamento do Jardim Europa, região sudoeste da capital paulista, uma ambulância fechou o caminho do carro que o transportava. Começava, neste momento, um dos piores momentos de sua vida. Durante 6 dias que durou sua agonia, Diniz ficou em poder de 10 sequestradores, chilenos, argentinos, canadenses e um brasileiro. Não eram bolivianos, não. Chilenos e argentinos. Que pertenciam ao MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária, e pediam 30 milhões de dólares para libertá-lo. As investigações da polícia levaram à localização do cativeiro, que foi cercado por 36 horas antes que os criminosos se rendessem. A libertação do empresário, que ocorreu à véspera do segundo turno da eleição presidencial, disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello, contou com alguns fatos que até hoje não foram bem explicados.
A polícia apresentou à imprensa camisetas da campanha do petista que teriam sido encontradas em poder dos sequestradores. Como se sabe, o então atual, né, essa notícia de 2009, presidente da República, seria derrotado naquela eleição e o vencedor sofreria impeachment antes de completar o mandato. É um caso bem escabroso esse, né? Essa motivação política nunca ficou muito clara. Então, isso foi o que a polícia à época mostrou, né, de maneira sensacionalista, né, um dia antes da eleição. Mas isso nunca ficou claro, né? Sempre é uma dúvida que pairou. Eles tinham vinculação, motivação política ou não? Ou eles alegaram isso como medida de defesa, né? Isso é uma questão que nunca foi bem esclarecida. Do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, a transferência pode ser classificada como passiva ou ativa. A passiva, segundo o decreto 9199, quando um estrangeiro preso no Brasil requer traslado para o seu país de origem. Tá? Então, o Brasil é o estado remetente. O país de origem é o estado destinatário na transferência passiva. Já na transferência ativa, é quando um brasileiro preso em outro país solicita cumprir pena no Brasil. O Brasil é o estado destinatário e o outro país é o estado remetente. Em ambos os casos, o pedido de transferência pode ser encaminhado ao Ministério da Justiça, devendo ser aprovado pelos dois países envolvidos. A transferência é concedida quando o pedido se fundamentar em tratado ou houver promessa de reciprocidade. Por esse instituto, o condenado no território nacional poderá ser transferido para seu país de nacionalidade ou país em que tiver residência habitual ou vínculo pessoal, desde que expresse interesse nesse sentido, a fim de cumprir pena a ele imposta pelo Estado brasileiro por ter sentença transitada em julgado. Pode ser concedida juntamente com a aplicação de medida de impedimento de reingresso. É transferido e expulso simultaneamente. Requisitos. A gente já viu tudo isso, sempre que está repetindo. Ah, tá, porque ele estava no texto da lei, né? A gente viu o texto da lei. Mas ok. A execução penal é de competência da Justiça Federal. Então, o artigo 105 fala, no seu parágrafo 2º, não se procederá à extradição quando inadmitida, não se procederá à transferência quando inadmitida a extradição. Quais são os casos, né? As causas de não concessão da extradição? Estão lá no artigo 82. Então, não se extradita brasileiro nato, não se transfere brasileiro nato para cumprir pena em outro país. A questão da dupla tipicidade, tem que ser crime nos dois países. Quando o Brasil for competente, se o Brasil for competente para jurisdicionar o caso, não se transfere o preso para o outro país. Quando a pena for inferior a 2 anos, o princípio da insignificância, nós tínhamos visto que há um dispositivo ali que fala 1 ano, né? Então tem que ver se o judiciário vai ter que estabelecer a compatibilidade. Mas o indúbio pro réu, eu diria que prevalece os 2 anos. Se ele estiver respondendo a processo, ou ter sido condenado ou absolvido, non bis in idem. Quando a punibilidade já for extinta, né, pela prescrição, por exemplo, prescreveu, então não se extradita, também não se transfere. Quando se tratar de crime político ou de opinião, não se transfere a pessoa. Quando essa pessoa tiver de responder a tribunal de exceção, acho que isso aqui não se aplica, porque a pessoa já foi condenada no Brasil. Só um pouquinho, gente. Ok. E quando for beneficiário de refúgio ou asilo territorial?
Artigo 285. O artigo 285 do Decreto 9199. A transferência da pessoa condenada a mecanismo de cooperação jurídica internacional de natureza humanitária que visa contribuir para a integração social do beneficiado, poderá ser concedido quando o pedido for fundamentado em tratado de que o Brasil faça parte, de que o país faça parte, ou houver promessa de reciprocidade de tratamento. E o acordo entre o Brasil e o Paraguai, né? Para encerrar aí esse instituto, vamos ver o caso do acordo entre o Brasil e o Paraguai. É um dos tratados que existem e que já foi posto em prática. E ele é anterior, ele é de 2002, ele é bem anterior à lei de imigração, que é de 2017. Então, o acordo entre o Brasil e o Paraguai, que é o Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas e Crianças sob Tratamento Especial, foi firmado em 2000 e entrou em vigor em 2002. Os primeiros cidadãos paraguaios a se beneficiarem do acordo foram transferidos a seu país de origem em 31 de outubro de 2011. Até que demorou, né? Então estava em vigor desde 2002, mas só em 2011 alguns cidadãos paraguaios pediram para cumprir pena no seu país. Em 2012 teve um caso particular de transferência de execução da pena que eu lembro bem, que foi coberto pela imprensa local aqui. Então, como celebração do Dia da Mulher, em 8 de março de 2012, Inocência Elizabeth Ruiz Dias, esse nome é paradoxal, né? A Inocência, presa no Brasil por tráfico internacional de drogas, foi a primeira cidadã paraguaia mulher transferida do Brasil para seu país, em uma solenidade que envolveu a presença de ministros de ambos os países e a interrupção do tráfico da Ponte Internacional da Amizade por algumas horas. Então, isso tem como fonte a notícia da Gazeta do Povo. Primeira presa paraguaia transferida ao país de origem, de 8 de março de 2012. Na ocasião, a presa foi transferida na linha divisória da ponte. Depois disso, por conta do decorrente transtorno para o trânsito transfronteiriço e das reclamações recebidas, as autoridades responsáveis passaram a promover a entrega nas respectivas aduanas, conforme facultado pelo disposto no item 6.1 do tratado, que diz: o Estado remetente deverá transferir o preso para o Estado recebedor no local acordado entre as partes. Então, nesse dia, foi feita toda uma solenidade para celebrar o Dia da Mulher, o 8 de março, em 2012. Então, ela havia requerido, né? Então, era uma cidadã paraguaia e foi presa no Brasil por tráfico de drogas. Era mula, né? Mula, coitada. Aliás, em situação prisional semelhante, há várias cidadãs paraguaias jovens que foram cooptadas pelo tráfico e estão cumprindo pena, né? Acabaram com a própria vida. E nesse caso, a Inocência pediu para cumprir pena. Ela foi presa no Brasil, foi julgada no Brasil, condenada e estava cumprindo pena no Brasil. Ela pediu para cumprir pena no Paraguai. E aí as autoridades aproveitaram o momento para marcar o Dia da Mulher. Então foi feita uma solenidade no 8 de março e ela seria transferida aqui na fronteira, né, entre Foz e Cidade Leste, e decidiram fazer isso no meio da Ponte da Amizade. Veio o ministro do Brasil, o ministro da Justiça, veio o ministro do Paraguai, teve bandinha tocando, né? Tem toda uma solenidade feita ali, e eles fecharam a Ponte da Amizade por 2 horas. No meio da semana, por volta do meio-dia. Vocês devem imaginar o que foi, né? Hoje a ponte está parada, mas na época foi um transtorno e tanto. O trânsito parou, houve muita reclamação, e aí os dois países resolveram fazer diferente, não fazer mais no meio da ponte. Passaram a fazer nas aduanas. Então, a partir de então, a entrega da transferência é feita na aduana. Naquela primeira, da Inocência, foi feita bem na linha divisória da Ponte da Amizade. Tem um jornalista que cobriu essa matéria, ele foi meu aluno. E ele me contou, é ele que me contou esses detalhes que eu estou passando a vocês, né? Que teve
ministro, tá? Ele ficou lá cobrindo a solenidade e diz que realmente foi bem difícil, porque fechou o trânsito dos dois lados por 2 horas, né, por volta do meio-dia. Aí, primeira presa paraguaia é transferida ao país de origem. É a primeira mulher paraguaia beneficiada pelo Tratado de Transferência de Pessoas Condenadas e Crianças sob Tratamento Especial, em vigor no Brasil desde 2002. E no sentido inverso, um brasileiro que cometeu crime lá no Paraguai e pediu para cumprir pena no Brasil, se deu em 2005. O primeiro cidadão brasileiro a ser transferido do Paraguai para o Brasil tinha sido preso em Assunção em 2005. No caso, o crime ocorreu em 2005. A transferência para Foz do Iguaçu se deu em 9 de maio de 2013. Aí deu no G1, brasileiro preso no Paraguai transferido para a cadeia em Foz, 9 de maio de 2013. Brasileiro preso no Paraguai transferido para a cadeia em Foz. Desde 2011, 12 detentos paraguaios foram transferidos ao país vizinho. O processo de troca de presos é regido por tratado bilateral firmado em 2002. Firmado em 2000, em vigor desde 2002. Um brasileiro que estava preso no Paraguai há 8 anos foi transferido na manhã desta quinta-feira, 9, para a cadeia pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu, norte do Paraná. Ele é o primeiro preso no Paraguai, repatriado para o Brasil. Repatriado não está legal, né? Entregue, transferido para o Brasil. Repatriação é outro instituto que a gente estudou há 2 semanas. Transferido para o Brasil em virtude de um acordo bilateral assinado em 2002. A demora para a transferência, segundo a polícia, se deve à burocracia que envolve o traslado internacional. Traslado, não translado. Preso na capital Assunção desde 2005, ele estava há quase 3 anos aguardando a conclusão do processo de transferência na penitenciária regional de Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil. O traslado foi oficializado pouco depois das 10h30 na aduana brasileira da Ponte Internacional da Amizade. Aí já foi na aduana. No Brasil, deverá ser beneficiado com a progressão para o regime semiaberto. Aí outro caso. Paraguai transfere 24 bandidos do PCC de presídio na fronteira. Transferência ocorre após denúncia de privilégio em presídio de Pedro Juan Caballero. Só um instante, gente. Só um segundo. Já volto. Contra a violência do PCC nas cadeias, Paraguai expulsará presos brasileiros. Então aí foi uma medida extrema que o governo paraguaio encontrou para conter a violência do PCC, né, nos presídios do país. Então o primeiro comando da capital tornou-se uma quadrilha transnacional e já está estabelecida também no Paraguai. De acordo com o próprio governo paraguaio, cerca de 400 presos no país estão ligados à facção criminosa brasileira, a qual assumiu o controle de algumas cadeias no país vizinho. Uma delas é o presídio São Pedro de Icumandídio, a cerca de 220 quilômetros da fronteira com o Brasil. No dia 16, presos ligados ao PCC mataram outros 10 presidiários no local. 5 foram decapitados e 3 foram carbonizados durante uma rebelião iniciada logo após o almoço. Vejam só. Aí os países com os quais o Brasil mantém tratados de transferência de pessoa condenada. Então são vários tratados. Alguns tratados plurilaterais, como a Convenção Interamericana sobre o Cumprimento de Sentenças Penais no Exterior, assinada em Manágua em 1993. Os países signatários e aderentes são Arábia Saudita, Belize, Brasil, Canadá, Cazaquistão, Chile, Costa Rica, El Salvador, Equador, Eslováquia, Estados Unidos, Guatemala, Índia, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, República Tcheca, Suriname, Uruguai, Venezuela.
Aí tem com os países da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e um tratado do Mercosul, que é o Acordo sobre Transferência de Pessoas Condenadas entre os Estados partes do Mercosul. Esse é de 2004. E no Brasil, em vigor desde 2014. Aqui eu fiz um mapinha que mostra os países com os quais o Brasil estabelece, mantém tratados, né? E pode estabelecer aí a transferência internacional de pessoa condenada. Então, países com os quais o Brasil mantém tratados de transferência de pessoas condenadas. Vejam que até há algumas sobreposições. Então, há tratados bilaterais, com esses em amarelo, e alguns com ponto vermelho, né? Que tem a Argentina, por exemplo. O Brasil tem tratado bilateral com a Argentina, e a Argentina também faz parte do Mercosul. Então, o tratado do Mercosul e o tratado bilateral se sobrepõem. No caso da Argentina, do Paraguai e do Uruguai e da Venezuela. Então, há sobreposição. Tem o sistema interamericano, o México, Estados Unidos, Venezuela, Suriname, o próprio Uruguai. Então, há sobreposição aí de tratados. CPLP, os países em verde. Na Europa, nós temos com o Reino Unido, a Espanha e Portugal, né? O Canadá lá em cima também, e outros países. E é isso, meus caros. Com isso, nós concluímos o conteúdo do terceiro bimestre. Alguma dúvida até aqui? Estou abrindo aqui a chamada, se alguém tiver alguma dúvida. Direito Internacional Público. Semana que vem é a prova. Então, vocês já estão acostumados com a minha prova, já sabem muito bem que tem questões dissertativas, questões objetivas, questões discursivas. A prova vale 70 pontos de 100. Trabalhos pendentes eu vou deixar para vocês fazerem depois. Porque, como eu já antecipei vocês, depois da prova, por 2 semanas eu vou ficar de férias. E aí eu vou deixar atividades remotas para vocês nesse período. E os conteúdos? Exatamente o que nós vimos neste terceiro bimestre. O Estado no direito internacional, aquela questão dos elementos constitutivos do Estado, território, povo, soberania, finalidade, e relações diplomáticas e consulares. A Convenção de Viena de 1961 e a Convenção de Viena de 1963. Domínio público internacional, mar, zonas polares, rios internacionais, espaço aéreo, espaço extra-atmosférico, e o regime jurídico da migração, que é o tema mais extenso e é tudo que nós vimos até aqui. A nova legislação, os documentos de viagem, os vistos, outras situações de ingresso, impedimento de ingresso, retirada compulsória, repatriação, deportação e expulsão. E daí as medidas de cooperação internacional, extradição, transferência internacional da pena e transferência da pessoa condenada. É esse conteúdo que cai na prova. Lembrando que o meu e-book está desatualizado com relação a esse último tópico. Então, não sei se vocês estão acompanhando, tem alguém acompanhando pelo meu livro, mas ele se mantém atualizado pelos outros tópicos, uma outra questão só que precisa de atualização. Agora, no capítulo, na parte do capítulo referente a regime jurídico da migração, que lá está como regime jurídico do estrangeiro, essa parte precisa de atualização, tá? Então, quem estiver seguindo pelo meu livro, vai ter que procurar outra fonte, porque essa parte está desatualizada, infelizmente. Muito bem, vamos à chamada, então. Alessandra. Presente. Amanda. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Laura Milioli. Presente. Ana Laura Pessoas. Presente. Ana Letícia. Presente. Ana Maria Alberton.
Presente. Eu pulei a Ana Letícia? Acho que não, né? Não, Ana Maria... prof. Como Não, presente? né? Tá bom, obrigado. Ana Maria Prebianca. Presente, professor. Cibele. Daniel. Débora. Presente. Emanuele Tonolo. Presente. Emanuele Lima. Presente, professor. Emerson. Emily. Presente. Flora. Gabriel Estevão. Gabriel Novelli. Presente, professor. Gabriel Rabaioli. Presente, professor. Gabriel Alves. Gabriela Alves. Presente, professor. Gabriela Correia. Presente, professor. A Flora Ga- respondeu no chat. Ah, Flora, obrigado. Gabriela de Oliveira. Presente. Gilmara. Presente. Graciela. Professora Graciela respondeu pelo chat e a Cibele também. Ah, tá. Obrigado. Cibele. Feito. Isadora de Souza. Presente. Isadora Tassiani. Presente. João Luiz. Presente. José Guilherme. Presente. Laísa. Presente. Lucas. Presente, professor. Maria. Presente, professor. Murilo. Presente. Natan. Omar. Presente. Paola. Pietro. Rafael. Presente, professor. Vanessa. Presente. Yasmin. Presente, professor. Ok. Mais alguém respondeu no chat? Graciela, Paola. Vou voltar lá. Graciela. Ok, Graciela já foi. Paola. Feito, Paola. Professor, Pois não. o Daniel Vaz falou que tá com problema no microfone, não pôde falar. Ok. Presença para ele. Mais alguém, gente? Acho que é isso então. Então encerramos aqui. Semana que vem prova, o conteúdo é esse, tá bom? Obrigado, bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau,